hoje em dia consigo perceber onde é que as pessoas vão buscar. És uma inspiração, gosto muito de ti, és muito dinâmica. Às vezes eu recebo mensagens do X. Gostava muito que a gente partilhasse mais conversas, ou gostava mesmo muito de fazer parte do teu grupo de amigos. Eu já recebi mensagens destas e eu até consigo perceber, hoje em dia consigo perceber melhor o porquê. Esta condição foi de nascença, ou seja, quando nasci já vinha com ela, porque o meu irmão quando nasceu também já tinha, só que a gente não tem caso nenhum da família, pelo menos que a gente conheça. Perguntámos aos meus avós, aos meus tios, e ninguém se lembra de ninguém com esta doença, com a osteogénese imperfeita. Eu quando nasci é que a minha mãe viu que eu também tinha, porque conforme ela, na gravidez dela, a médica diz que eu era uma criança normal, dizia que eu era uma criança normal e que, não tinha, que os meus pais não tinham que se preocupar, que estava tudo bem, que eu era completamente saudável. E quando eu nasci, a minha mãe, quando olhou para mim, viu logo que não, que eu era igual ao meu irmão. Ele, quando nasceu, era um menino com osteogénese imperfeita, mas ninguém sabia o que é que ele tinha. Era um menino com uma doença, mas não havia o tal diagnóstico. Então ele foi, se não me engano, a primeira vez ele foi para Coimbra com 18 meses, e lá é que começaram a fazer operações, exames, e é que chegaram lá à osteogénese imperfeita. A fase da adolescência foi um bocado complicado, porque foi uma fase em que eu estava mais frágil em nível de doença. Para mim foi mau, mas quem estava em volta de mim também sofreu muito, porque eu tive uma fase na minha doença que eu fiquei paralítica da cintura para baixo. Eu deixei de sentir as pernas e aquilo foi um processo. Não foi de repente, porque ninguém estava à espera, e do dia para a noite eu deixei de sentir. Ia havendo certos sinais ao longo do caminho, mas eram sinais que eu só percebi que era aquilo depois do problema já estar. Tivemos que ir para fora, para Coimbra, os meus pais foram comigo, o meu irmão teve que ficar na terceira, tivemos lá quase 4 meses, sem família e sem nada, era só eu, o meu pai e a minha mãe. Entretanto o meu pai teve que regressar para voltar ao trabalho, ele ficou lá com a gente cerca de um mês e depois regressou para vir ter com o meu irmão. Foi uma fase muito complicada. Aconteceram várias complicações ao longo do tempo, mas nunca foi nada que me incomodasse. Olha, és assim, se calhar ainda pertence aqui, devia ser de outra maneira. Não, foi uma fase complicada, mas nunca foi a minha doença nunca foi motivo de vou ficar aqui, não quero, vou-me vitimizar se calhar um bocadinho. Não. É assim, não posso dizer que na escola as crianças geralmente são muito, hoje em dia também, são cada vez mais mazinhas umas para as outras, mas eu fui tendo sorte no meu percurso, tanto escolar como profissional, agora depois de adulta a trabalhar e tudo. Nunca me senti excluída. Se alguém me tentasse excluir, eu também cortava de parte, porque não, se a pessoa me vai excluir é porque o problema está mais nela do que em mim. Eu não vou permitir que alguém me diga, olha, não és bem-vinda aqui porque... Não é porque. Se tu estás aqui, eu também posso estar aqui. Eu sei que cada caso é um quase, não somos todos iguais. Eu sei que eu sou assim mais para a frente, não gosto de me esconder nem nada, mas acredito que ainda há pessoas que gostam de se resguardar mais um bocadinho. Eu não me limito tanto, eu adoro ir para o desconhecido e viajar, e ir para um parque de diversões, um parque aquático. Claro que eu não me meto a fazer tudo aquilo que toda a gente pode fazer. Por exemplo, se for para um parque aquático, tudo o que for diversão de boia,
eu posso fazer, porque tenho a boia vai proteger mais. Não acho que em momento algum eu tenha dito, olha, se calhar não vou fazer isto, não quero, porque eu quero sempre. Eu gosto de conhecer, eu gosto de fazer, eu gosto de ver. As pessoas que nos rodeiam e a nossa base familiar, principalmente, faz muita falta. Eu sei que há pessoas que têm uma base familiar não das melhores e que pronto, e que conseguem e fazem a sua vida completamente normal e que são pessoas super alegres, super dinâmicas, mas tem muita gente que não é assim e não esconde nada. Tanto eu gravo vídeos só de cara como vídeos de corpo e não escondo. A minha cadeira é o meu acessório. Eu preciso dela, é só um acessório, mas eu nunca escondo. Aqui não há cá, não vai aparecer sim. Quando a gente grava, quando a gente faz vídeos, aquilo é o nosso mundo e a gente permite-nos fazer muita coisa. É a tua bolha, não há limitações, não há nada. Eu hoje em dia acho que o preconceito, e queria ser uma boa pessoa e dizer que o preconceito não existe, mas o preconceito ainda existe. E eu acho que hoje em dia parece que há uma chave na cabeça das pessoas que ainda não virou. Pessoas com alguma condição, seja ela o que for, têm direito de estar na sociedade, não devem ser julgadas porque são pessoas como as outras. É assim, aqui na ilha, em termos de condições, ainda há muita coisa que precisava mudar, mais acessibilidades. E percebo que isto a gente bate sempre na tecla do as rampas, vocês, por favor, uma rampa, mas porque acaba não ser só para a gente. Uma pessoa, eu falo, por exemplo, para as pessoas mais velhas. Uma pessoa mais velha, em termos para subir de graus e tudo, é mais complicado. Até eles precisam de uma rampa. Não é só a gente que não consegue andar ou com alguma limitação. É toda a gente, um dia mais tarde, seja ou porque vai adoecer ou porque, sei lá, dá uma queda, cai, parte um osso, seja o que for, vai precisar de um elevador, uma rampa, uma plataforma que seja mais reta. A minha maior conquista, sem dúvida, foi ter trago carta de condução no meu carro. E aqui em casa foi um apoio total, na escola também. Na escola de condução, principalmente, foi um apoio porque a gente sabe que aqui na ilha, não vou dizer nenhuma, mas nenhuma escola de condução está preparada para receber uma pessoa com qualquer problema de saúde. Eu falo por mim, por exemplo, pessoas com cadeira de rodas, por exemplo, carros automáticos. As escolas não têm carros adaptados para uma pessoa conduzir. E no meu caso foi relativamente fácil porque a escola propôs arranjar um carro antigo que eles tinham para eu tirar a carta de condução. Há muita coisa que eu vou fazendo que eu achava ou que se calhar eu não ia conseguir ou que ainda tinha capacidade para fazer. Não tenham medo. Eu acho que o medo é um sentimento que leva a gente a querer recuar. Não tenham medo de ser vistas. As pessoas olham, mas deixa olhar. Tu sabes o teu valor, tu sabes o que é que tu vales. Não tenham medo, saiam à rua, sejam vistos. Faz falta as pessoas serem vistas porque ninguém merece estar escondido, ninguém merece se reprimir, se retrair. Apareçam, nem que seja, não diga, vou virar a tua vida do avesso. Não, vai aos bocadinhos. Não te sentes bem agora, mas vai devagarinho. Isto depois vai criar aquele bichinho e o medo vai desaparecer. Força para a frente e não tenham medo de serem vistas.